E vamos agora passar para o nosso segundo painel. O nosso segundo painel tem como tema imputação objetiva e crimes empresariais. Ninguém mais autorizado para falar sobre essa temática do que o professor Pablo Rodrigo Auflen da Silva. O professor Pablo Auflen, assim como Diogo e Décio, eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer na Alemanha, na escola de Ciências Criminais no ano de 2018, na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e perambulamos, pela universidade durante uma semana, de curso, curso bastante aprofundado na área das ciências penais. Então, fazendo coro à fala do professor Diogo, eu também construí grandes amizades, e eu tive o prazer, de conhecer o professor Pablo, que até então eu não conhecia. O professor Pablo, ele tem uma sólida formação, no direito alemão, inclusive, é fluente em alemão, traduz, obras em alemão. Diga-se de passagem, o professor Pablo, ele traduz, acredito que já traduziu diversas obras, trabalhos, por exemplo, dentre tantos outros, do professor Gunther Jacobs, Recentemente, eu vi ele publicando nas suas redes sociais uma tradução do professor Gunther Jacobs, que é um dos maiores penalistas do mundo vivos hoje, Então, nós estamos diante, portanto, de um grande penalista, um dos grandes penalistas do Brasil, sem nenhuma sombra de dúvidas, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, professor da graduação, mestrado e doutorado. O professor Pablo também é doutor em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor Pablo tem vários estágios de pós-doutorado na Universidade de Göttingen, na Alemanha, então dispensa, digamos assim, maiores comentários. Eu estou bastante ansioso, professor Pablo, para ouvir a sua fala. Hoje pela manhã estive ministrando um minicurso sobre vitimodogmática e imputação objetiva, Vitimodogmática é a temática da minha tese de doutorado, que eu também tratei um pouco da imputação objetiva, mas eu estou ansioso para ouvir a relação, o entrelaçamento entre imputação objetiva e os crimes empresariais, e eu entrego, portanto, a palavra ao professor Pablo, agradecendo imensamente, você ter aceitado o nosso convite, que com certeza vai nos abrilhantar aqui com a sua fala. Boa noite, professor. Só confirmando previamente, estão me ouvindo bem? Maravilha. É necessário hoje em dia a gente dar essa certificadinha, antes de iniciar a fala, para não ocorrer nenhum problema. Quando a gente vê, está no meio da palestra, ninguém ouviu. Bom, então, de maneira oficial, eu registro um desejo de boa noite a todos e todas, agradecendo imensamente ao professor Emetério Oliveira Neto pelo convite que me foi estendido para participar deste magnífico evento, do 4º Congresso Nacional de Direito da URCA, que tem tema geral, de fundo dos painéis Direito e Covid-19, os reflexos da pandemia nas questões jurídicas, e obviamente fica aí então um profundo agradecimento por este convite, considerando que o evento comporta juristas de magnitude inestimável. O professor Gustavo Cabral foi um exemplo disso há pouco, nos deu uma brilhante palestra, fiquei muito feliz em ouvi-lo. Registro aqui então também uma boa noite ao professor Gustavo, foi um grande prazer ouvi-lo, sobretudo porque eu não conhecia o professor e fiquei bastante interessado e surpreso com a palestra realizada. E quero registrar também um especial boa noite aos meus queridos amigos Décio Alonso e Diogo Mentor, tenho uma imensa estima por ambos, não tenho nem palavras para expor devidamente o carinho que eu tenho pelos dois colegas. Eu costumo dizer, são quase 20 anos de idas e vindas para a Alemanha, tenho muitos amigos feitos por lá, mais do que no Brasil. É o engraçado da história, como eu costumo dizer, adquiro mais amigos indo para lá do que ficando aqui. Então, por isso que eu gosto tanto de ir para lá. Encontro os amigos brasileiros, que lá são feitos. E o Décio e o Diogo são dois especiais amigos, assim como o professor Emetério. E foi justamente na mesma ocasião que nós nos conhecemos. Então, fica esse registro desse carinho que eu tenho por todos, por essa situação especial que nos uniu
né, e que nos uniu de maneira bastante particular. Bom, o tema que me foi colocado, professor Emetério, é um tema que eu diria da maior complexidade possível, né? É um tema dogmático. Tá? Eu, obviamente, sou um apaixonado pela dogmática penal, e como tema dogmático, que muitos devem ter lido, não, se deparar com o título do evento, sobretudo o tema de fundo, né, direito e Covid-19, devem pensar o que isso tem a ver com imputação objetiva e crimes empresariais, ou o que imputação objetiva e crimes empresariais tem a ver com o tema de fundo do evento. Né? Eu vou tentar explicar de maneira bem singela antes de entrar no foco, a partir de algumas situações muito singulares. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, em outubro de 2020, a gente recebeu uma notícia surpreendente que circulou pelos jornais de que um grupo hospitalar, o Grupo Hospitalar Conceição, que é tido como uma referência, né, até no combate ao coronavírus, tinha liberado 19,2 mil comprimidos de hidroxicloroquina para que médicos prescrevessem aos pacientes. Tinha sido a primeira instituição em Porto Alegre que estava distribuindo medicamentos, né, de graça, pelo SUS até, para tratamento precoce de Covid. Óbvio que essa decisão, que acabou sendo amplamente propalada, provocou um imenso desconforto, não só entre médicos do próprio hospital e de outros, né, que reprovavam essa prescrição do medicamento, comprovadamente ineficaz, né, no tocante a coronavírus, como sobretudo pela comunidade em geral. Né. De outro lado, quando chegou em 23 de março agora de 2021, o Ministério Público do nosso estado acabou tomando uma providência, instaurou uma investigação para apurar a conduta de uma médica, pessoal, que tinha aplicado nebulizações de hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus. Esse caso tinha sido comunicado ao Ministério Público pelo próprio hospital, o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é do município de Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, relativamente próximo até de Porto Alegre, né, dos mais distantes, né? E ele acabou sendo, né, pela promotora que recebeu a comunicação do fato que instaurou a investigação, verificaram que realmente uma médica, convém aqui propalar o nome, embora o nosso presidente da República o tenha feito já, né, tinha diluído hidroxicloroquina em soro fisiológico e aplicou em nebulização em vários pacientes. Sabemos, obviamente, hidroxicloroquina, um medicamento cientificamente comprovado como sendo ineficaz, diretamente contra o coronavírus. Nessa ocasião aí desta médica em específico, diferente da primeira que eu mencionei, em que o hospital Nossa Senhora da Conceição tinha, perdão, o Grupo Hospitalar Conceição tinha adquirido os 19 mil comprimidos, né, para fornecimento pelo SUS. Nesta situação aqui da médica em específico, que estava atuando em um hospital no município de Camaquã, esse sim que era o Hospital Nossa Senhora, essa médica acabou sendo demitida, né, em razão dos procedimentos, considerando que, de um lado, 5 pacientes foram informados por ela quanto à possibilidade do uso deste novo tratamento, né, da hidroxicloroquina diluída com soro fisiológico, e segundo, né, relatos até do diretor do estabelecimento hospitalar, ela teria, de certo modo, instruído inadequadamente ou orientado inadequadamente esses pacientes quanto ao tratamento, a sua eficácia e tudo mais. Alguns pacientes chegaram até mesmo a ajuizar demandas postulando a utilização do tratamento ou então a continuidade, né, dessa nebulização, e esse pedido acabou sendo acatado. E aí o que ocorreu foi que aproximadamente 5 pessoas tiveram o pedido acolhido, né, em juízo, e 3 dessas pessoas morreram. 3 dessas pessoas morreram. Tudo isso se deu em virtude de uma propalação de um paciente que voluntariamente, absolutamente de maneira deliberada, aceitou esse tratamento pela médica, não havia ajuizado demanda alguma e supostamente teria se recuperado. A questão é que, como nós sabemos, a recuperação em virtude do contágio pelo coronavírus é uma questão muito particular, né? Depende de circunstâncias relativas a comorbidades, não comorbidades, a questões relativas à própria imunidade do organismo da pessoa. Então,
não há comprovação alguma de que o uso desse tratamento da nebulização diluída em soro fisiológico com hidroxicloroquina, né, teria surtido algum efeito e conduzido à efetiva recuperação daquele paciente. No entanto, como ele se submeteu e houve essa propalação, houve a busca daqueles outros 5 para o tratamento. Bom, a questão pessoas morreram, né? E obviamente a primeira coisa que no sentido penal a gente cogita é a responsabilização em virtude das mortes, né? E considerando obviamente a lógica de 2 questões aqui. De um lado tem a primeira situação em que um grupo hospitalar tinha adquirido hidroxicloroquina para fornecimento. De outro lado eu tenho, em um âmbito completamente apartado, uma médica, né, que deliberadamente ministra um tratamento específico, né, sem comprovação científica de eficácia em pacientes para efeitos de recuperação pelo contágio por coronavírus, e 3 morrem. Bom, quando a gente questiona esse tipo de coisa, o que a gente verifica é o seguinte, em primeiro lugar, tá? A gente sabe que a maior parte dos hospitais privados no Brasil constitui entidade filantrópica. Tá? E alguns questionam nesse sentido até mesmo se poderiam categorizar como empresas, pelo caráter filantrópico, uma vez que não coadunaria com a ideia de empresa a filantropia. Só que, obviamente, há outros hospitais que não possuem filantropia. Né? E o que importa, na realidade, não é necessariamente a problemática filantrópica. Aqui, não é? A questão que nos importa é que, categorizados ou não formalmente como empresas, eles possuem estrutura organizacional hierarquizada. Todo hospital possui uma estrutura organizacional e hierarquizada. Afinal de contas, todo hospital precisa ser administrado de maneira profissional e empresarial para que ele seja bem sucedido. Isso, na realidade, foi afirmado em uma pesquisa científica pelo Dr. Ernesto Lima Gonçalves, que é professor titular da Faculdade de Medicina da USP, juntamente com o Dr. Carlos Augusto Axé, que é consultor hospitalar, em um trabalho científico que foi publicado numa revista de administração de empresas da FGV. Então, se todo hospital precisa ser administrado de maneira profissional e empresarial, é inegável, incontestável, que possuem estrutura organizacional e hierarquizada. Agora, de outro lado, tendo esclarecido essa introdução aqui, ou colocado pelo menos essa introdução e tentando esclarecer a relação que o nosso tema vai ter com imputação objetiva. Num primeiro contexto, eu tenho uma instituição hospitalar. No outro contexto, eu tenho uma médica individual. Fatos que possam ser categorizados como delituosos que tenham sido praticados ou pela médica diretamente, em princípio, né, categorizados como tais, ou que tenham sido praticados no âmbito daquele hospital que forneceu cloroquina pelo SUS, que talvez pudesse, em tese, ter conduzido à morte de alguém pelo uso de um medicamento ineficaz, surge a questão acerca da discussão da responsabilização ou não por eventual resultado caracterizável como delituoso, eventual morte. E aí, levando em conta esta lógica, a gente conclui o seguinte: bom, quando a questão é trabalhada desde uma ótica individual, como no caso da médica, é fácil resolver. Nós jogamos para o plano da imputação objetiva direta e trabalhamos com seus requisitos, porque a imputação objetiva é a teoria que tem, fundamentalmente, a incumbência de estabelecer responsabilidades por comportamentos que produzem resultados. E aqui nós teremos que discutir, por exemplo, no caso da médica, aspectos como o fato de ter praticado um comportamento dentro dos limites do risco permitido, se foi observado o princípio da confiança, se a proibição de regresso seria aplicável ao caso ou não, ou então se houve aqui, de outra sorte, até mesmo uma competência exclusiva da vítima. Supõe-se, o que poderia ser em tese cogitável também, a vítima que realmente postula em juízo, né, essa autorização para se submeter a um tratamento. E, de certo modo, tendo ela postulado assim, tendo a médica praticado seu comportamento dentro dos mais estritos limites de um risco permitido, ela estaria desonerando a médica em virtude de uma possível responsabilização, considerando que esta vítima se autocolocou em perigo. Então, o resultado teria sido produzido e ficado dentro do estrito plano da competência da vítima. Agora, quando a questão se dá no plano contexto hospitalar, portanto, organizacional e numa relação hierarquizada, a pergunta que surge para a gente é: não seria, porventura, o administrador da organização hospitalar ou da instituição hospitalar
responsável por eventuais fatos delituosos? Bem, toda a estrutura da imputação objetiva que eu mencionei aqui, baseada naqueles 4 elementos, né, como risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e o âmbito de competência da vítima, estão orientadas por 2, vamos dizer assim, grandes critérios. Um é a caracterização dos indivíduos em sociedade como pessoas. Todos nós, em sociedade, enquanto pessoas, somos detentores de direitos. Se nós somos detentores de direitos, automaticamente somos detentores de deveres, porque todo direito supõe dever e vice-versa. E a cada um de nós, enquanto pessoa detentora de direitos, sobrevêm fundamentalmente 2 grandes tipos de deveres. Deveres gerais e deveres especiais. O principal dever geral que orienta o nosso agir é caracterizado pelo apotegma latino neminem ledere, de que ninguém deve produzir dano a outrem. E de outro lado, o outro dever com o qual nós nos deparamos são os deveres especiais. E os deveres especiais, diferentemente dos deveres gerais, que incumbem a todos nós, os deveres especiais são justamente especiais em virtude de estarem relacionados a categorias específicas. Vamos supor, crimes praticados por funcionários públicos, em que a lei exige esta condição, são crimes, obviamente, categorizados como, né, crimes de violação de dever, em virtude de que o dever ali estabelecido estatue diretamente a uma categoria, a incumbência do que deve ser feito ou não deve ser feito. Bem, se nós sabemos que todos somos pessoas, sendo pessoas, temos deveres gerais e, em alguns casos especiais, né, o que nós temos que observar também é que todo dever institui uma margem de atuação. Assim como nós temos liberdade de atuação, porque nós temos direitos, os deveres limitam a nossa atuação, determinando aquilo que nos compete. Então, a cada um de nós, ao mesmo tempo que surgem deveres, também paira um grande grupo de competências. E significa que nós temos que organizar os nossos comportamentos em sociedade de modo a não causar dano a terceiros, como também a observar aquilo que a lei estabelece para aquelas categorias especiais. Ou seja, no exemplo que eu mencionei, de funcionários públicos. Agora, o outro detalhe que a gente tem que observar, que é bem interessante também, radica no seguinte aspecto. Se eu tenho deveres, se eu tenho competências, devo organizar o meu comportamento de acordo com os deveres que me são estabelecidos. Eu preciso observar, assim como o Pablo disse, que há deveres gerais para todos nós, mas especiais. E essa divisão em deveres gerais e especiais está baseada no fato de que todos nós desempenhamos papéis em sociedade. Cada um de nós exerce um conjunto imenso de papéis. Em dado contexto, eu sou o palestrante, em dado contexto, eu sou o professor, em dado contexto, eu sou o Pablo, fascinado por filmes, o cinéfilo, ou então, em dado contexto, eu sou pai. No contexto de professor, eu tenho os meus deveres, no meu contexto de pai, eu tenho meus outros deveres. No contexto de motorista, eu tenho meus deveres. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu tenho o dever de sinalizar quando eu vou para a esquerda para não causar dano a outro, dever geral. No contexto do pai, eu tenho um dever especial, que é o dever de assegurar, na realidade, a incolumidade daquela criança para que ela construa o seu mundo. Tudo bem. O que acontece é que mesmo no contexto hospitalar, assim como em qualquer contexto empresarial, as pessoas que estão atuando dentro deste âmbito hierarquizado, organizacional, empresarial, se assim quiserem, elas atuam de acordo com papéis. Porque dentro de uma estrutura hierarquizada de uma empresa, cada um exerce um papel. O administrador exerce um papel, o chefe de um setor exerce um papel, o funcionário da limpeza exerce um papel, um funcionário de um setor financeiro de uma empresa exerce um papel. E o mais interessante é que para cada papel desempenhado surge um conjunto de deveres específicos que deve ser observado. E é este conjunto de deveres que é estatuído normativamente para cada um conforme o papel que é desempenhado que vai determinar a possibilidade de responsabilização ou não. Aí a questão que surge é, bom, eu posso, para efeitos de responsabilização de alguém, utilizar dos critérios tradicionais de imputação objetiva, como o princípio da confiança, risco permitido, proibição de regresso, ou âmbito de competência da vítima, para estes contextos empresariais, para efeitos de responsabilização de pessoas que,
muitas vezes não executam nada e apenas tomam decisões, ou então executam algo. No entanto, a execução compreende tão só os limites da determinação da realização de um comportamento por quem lhe é subordinado. Vejam que aqui a gente começa a ingressar no contexto do questionamento acerca da responsabilização de gestores de empresas por comportamentos omissivos ou por comportamentos não executórios propriamente ditos, mas tão só atos decisórios, que compreendem, obviamente, comportamentos, mas não necessariamente fazer, num sentido tradicional da palavra, e nem deixar de fazer. Considerando esta lógica, surge então a possibilidade de nós transpormos esta estrutura para o âmbito empresarial. E no âmbito dogmático, há uma grande movimentação nesse sentido fora do nosso país. Considerando que aqui no nosso país, lamentavelmente, a problemática da responsabilização, vejam que a expressão é muito específica, de pessoas em contextos empresariais, em vários setores, tem sido discutida à luz da teoria do domínio do fato. Basta pegarmos, por exemplo, casos como o mensalão, em que, embora não tivéssemos naquela ocasião um contexto empresarial propriamente dito, nós tínhamos um contexto organizacional hierarquizado, em que, para atribuir a imputação de certos fatos delituosos a um determinado agente público à época, José Dirceu, nosso ministro, Joaquim Barbosa, em seu julgado, ou seu voto, no julgado, mencionou que ele organizava festas, dava palestras, melhor, conversava com pessoas, e além de conversar com pessoas, ele... bom, sabe-se o que se faz em festa. Bebe e dá risada. Aí o que me vem à cabeça é, quando eu li aquele acórdão, eu pensei, agora é crime organizar festa. Agora é crime convidar alguém para a festa e conversar com esta pessoa na festa. Assim como é crime eu beber na festa, né, e dar risada. Porque o argumento que foi utilizado basicamente para dizer que ali havia uma organização por parte daquele indivíduo e que por esta razão ele detinha o domínio do fato desta organização, foi esse. Este não é um argumento juridicamente hábil para imputar delitos, né, pessoal? E vejam que ali sabemos que a teoria do domínio do fato foi usada como um mero argumento de retórica, porque não se enfrentou os critérios decisivos que dizem quando alguém realmente exerce domínio, controle sobre o se fazer, quando fazer e como fazer, um acontecimento típico. Né? É algo bem simples, mas não foi enfrentado esse aspecto. E esse foi o primeiro erro, não enfrentarem os critérios a respeito desta teoria. Mas houve um erro maior, porque essa teoria ele foi utilizada para efeitos de atribuição de responsabilidade, quando a teoria do domínio do fato é uma teoria para delimitação de autoria. Ela serve para que nós discriminemos quem é autor de tal modalidade e do respectivo partícipe, ou dos partícipes. É para isso que ela serve, mas ela não é uma teoria de imputação que atribui responsabilidade a alguém. A teoria que, na realidade, atribui a responsabilidade a alguém é a teoria da imputação objetiva. E é essa que nós temos que discutir antes de trabalhar a problemática da autoria e da participação. E aqui no contexto empresarial, quem tem mais se debruçado nessa problemática da imputação no contexto empresarial é a doutrina espanhola. Isso eu tenho ressaltado com uma relativa frequência e quase de maneira repetida. O professor Diogo, o professor Décio já ouviram isso. Não, o professor Diogo já está um pouco cansado até de ouvir. Né? Mas é porque eu estou fazendo um esforço, eu diria até no afã de contribuir de alguma maneira para que nós tenhamos instrumentos hábeis para efeitos de imputação. Porque aqui eu já esclareço de antemão, minha grande preocupação é que as decisões judiciais sejam controláveis. Porque a controlabilidade é um elemento inerente à fundamentação ou motivação dos atos jurisdicionais. É um ato público, de um agente público, e como tal ele necessita ser controlado. Como que eu controlo? São os demais atores no processo penal que devem exercer esse controle, verificando se o julgador, ao proferir a sua decisão, na sua fundamentação, utilizou ou dos critérios legais adequadamente, ou das concepções teóricas existentes também adequadamente. E nós precisamos desse arcabouço
teórico que norteie a atuação do julgador para lhe tornar, portanto, a situação confortável no sentido de decidir adequadamente, para que nós também fiquemos conformados com a decisão, caso ela não seja desfavorável, porque foi adequadamente proferida. Então, considerando este raciocínio, é que surge a teoria da imputação mediante a sua transposição para o plano empresarial. E isso se dá com a criação de uma estrutura. Se eu puder projetar aqui, professor Emetério, não sei se está habilitado, eu vou projetar aqui na tela um esquema para que todos possam acompanhar comigo as ideias, que eu acho que vai ficar mais fácil. Projetar uma janela. Se o professor Emetério puder me confirmar só se está sendo projetado. Perfeito, professor Pablo. Maravilha, professor. Agradeço. Bem, essa estrutura que todos têm em vista aqui na tela agora é uma estrutura de imputação objetiva aplicável ao contexto empresarial, certo? É basicamente uma transposição de critérios normativos de imputação objetiva tradicional, orientados pelo princípio da competência e pelo princípio da confiança, que são dois grandes critérios da imputação objetiva. Quando eu falei anteriormente da ideia de deveres, eu ressaltei que cada um de nós detém competências que são estabelecidas em atenção aos limites dos deveres que nos são estabelecidos previamente. Significa que temos que organizar nossos comportamentos conforme aquilo que nos compete. Levando em conta esta lógica, e eu vou tentar ser bem singelo e rápido, professor, até porque isso demandaria um exame muito aprofundado e excessivamente complexo. Por essa estrutura, nós verificamos o seguinte. Em primeiro lugar, todo contexto organizacional ou empresarial, pensem comigo, como no caso de uma organização hospitalar, tem uma estrutura orientada verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, nós temos dentro dessa estrutura escalas superiores, nas quais nós identificamos os respectivos administradores, e escalas inferiores, nas quais se encontram os subordinados. Nesse contexto aqui de verticalidade, o que nós podemos observar é o seguinte: há uma regra a ser observada. Esta regra, orientada pelo princípio da competência, estatui que a todos os administradores em um contexto empresarial ou organizacional incumbe o dever de impedir resultados delituosos que sejam praticados por intermédio da estrutura organizacional que por ele é administrada. O que significa que, de outro lado, em relação àqueles que estão na escala inferior deste plano de verticalidade, ou seja, os subordinados, que executam os atos que são determinados pelos superiores administradores, nós temos uma relação que é orientada por neutralidade dos comportamentos. Em outras palavras, todo subordinado, como regra, pratica um comportamento neutro, porque ele desempenha uma função que é atribuída a ele de acordo com o papel que lhe incumbe. Então ele tem competências. No entanto, as suas competências dentro dessa escala de inferioridade, que radicam no contexto executório de determinadas ordens ou decisões que são emitidas pelos superiores, estão orientadas pelo critério da neutralidade. Quando nós identificamos muitas vezes resultados delituosos que são praticados por intermédio de uma organização empresarial ou de uma instituição e que são executados por subordinados que não detêm nenhuma competência no sentido de averiguar se o seu comportamento é lícito ou não é lícito e de, portanto, impedir eventual comportamento lícito, vejamos bem, a competência do subordinado é orientada normativamente, e isso num contexto empresarial. Se a esse subordinado não houver um parâmetro normativo que determine que a ele incumbe impedir a prática de um resultado delituoso, significa basicamente que o seu comportamento será neutro e ele estará executando algo que é inerente ao exercício da sua função. De outro lado, na escala de superioridade, a incumbência é do administrador de impedir que aquele subordinado pratique o resultado delituoso. Logo, o administrador sempre está numa condição de garantidor. Isto é uma regra. É uma regra. Obviamente, esta regra vai ter variações. Tá? Com certeza vai ter variações. De outro lado,
nessa própria escala de superioridade, em outras palavras, lá na escala dos administradores, gestores da empresa, nós podemos trabalhar com uma ótica de horizontalidade. Como assim? É comum que empresas sejam constituídas de modo a ter vários sócios, cujos sócios dividem as suas funções, tendo incumbências específicas a cada um deles e que já são determinadas no próprio contrato social de constituição da empresa. E aí, considerando esta lógica, se nós temos um contrato em que consta vários administradores e a cada um deles atribuindo uma incumbência específica, esta incumbência vai determinar o âmbito de competência do administrador, significa que é de acordo com este parâmetro que é normativamente estatuído, é que nós vamos identificar se um eventual administrador estava na posição de garantidor ou não e, por consequência, poderá ser responsabilizado por eventual resultado delituoso ou não. É como se nós disséssemos, um dos respectivos administradores, num contexto hospitalar, tem uma função estrita tão só de desempenhar, na realidade, não é, o controle do setor que tem, por sua vez, a responsabilidade de aquisição de produtos, não é, de limpeza. Outro gestor tem a incumbência de verificar se a estrutura hospitalar está apta, não é, a desempenhar essas funções de maneira regular. Se isso existir, e aqui é que a gente tem que observar, nós teremos limitações horizontais entre vários administradores, de modo que a gente vai poder, na hipótese de eventual resultado delituoso executado por um subordinado, delimitar o âmbito de competência do respectivo administrador também para imputar a ele a respectiva responsabilidade em face da sua posição de garantidor. E tudo isso é orientado pelo princípio da competência. Simples assim. De outro lado, o que nós podemos observar é que esta regra é bastante singela, não é? E nós não podemos negar que ela é singela e ela vai demandar, de certo modo, variações, não é? O que é, obviamente, imprescindível. Não é? Do contrário, nós estaríamos sempre responsabilizando qualquer gestor, quase que tangenciando o princípio versar em rei ilícita. Bom, isso aqui em um primeiro momento, então só para esclarecer aspectos iniciais. E deixa eu só parar um pouquinho aqui o compartilhamento, para esclarecer alguns detalhes que são importantes que a gente tem que levar em conta. Assim como num contexto empresarial, a gente pode observar, um exemplo que eu uso tradicionalmente para esclarecer essa questão da escala de inferioridade e a escala de superioridade, né, é o exemplo da empresa de Cortume, uma empresa de tratamento de couro. Né? É um exemplo que é muito, eu diria, oportuno, considerando que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muitas empresas nesse sentido e cujos casos ocorrem, que eu vou relatar com uma relativa frequência. Uma empresa de Cortume que, obviamente, no tratamento do couro, emite dejetos neste tratamento e que precisa dispersar, eliminar esses detritos que são decorrentes do tratamento do couro. E, comumente, são contratados funcionários específicos que têm a incumbência de conduzir caminhões com containers com aquele material de descarte. Em alguns casos, as empresas detêm licença para emissão dos detritos, dos dejetos, num ambiente aquífero, em zona aquífera. E nós sabemos bem que a licença delimita, obviamente, um parâmetro maior de poluição do que aquele que naturalmente todo rio já comporta. Porque sabemos que não existe nenhum rio puro, nenhuma água pura. O limite daquilo que é tolerável para as condições de sobrevivência do respectivo bioma. Agora, aqui o que ocorre é que, tendo a empresa, portanto, a licença, e ao mesmo tempo, tendo contratado funcionários que exercem na empresa aquela função específica de conduzir os containers para aquela região aquífera para realizar o descarte, o que nós podemos observar é o seguinte: imaginar a seguinte situação. Um funcionário que vai conduzir este caminhão, ele simplesmente aloca o container no caminhão e não verifica a quantidade de dejetos que constam ali dentro daquele container. E, por consequência, ele efetua aquilo que lhe compete, conduz o caminhão até aquela região aquífera, efetua o descarte e volta para a empresa. Passado algum tempo, algumas pessoas constatam animais mortos no rio, até que se verifica que há um nível de poluição intolerável e que acaba, por consequência, resultando em crime ambiental. E aí, levando em conta este raciocínio, a gente pode concluir o seguinte: bem, houve inegavelmente uma violação à legislação ambiental, considerando que os níveis de poluição foram excedidos, os níveis de poluição admitidos para descarte.
Isso se constata, obviamente, por uma perícia, suponha-se, ou o Ministério Público realiza uma investigação de forma direta, ou então a autoridade policial instaura uma investigação, realiza uma perícia na região aquífera, constatam que realmente os níveis de poluição estão elevadíssimos. E, obviamente, concluem que é em razão daquele descarte do material, de detritos. E aí a pergunta que poderia vir para a gente é, será que aquele empregado que efetua aquele descarte daquele material é responsável pelo fato delituoso? Perdão. Nós teríamos que observar o seguinte, se ele é contratado por uma determinada empresa para desempenhar esta função de maneira específica, tão só, normativamente estabelecida, conforme o contrato, que é firmado com ele, de alocar os containers no veículo, transportá-los e efetuar o descarte, não é de competência dele, obviamente, examinar, verificar se a quantidade de detrito é aquela mínima exigível, ou melhor, a máxima exigível, ou se, de outro lado, nós não estamos diante de uma situação em que, sendo incumbência dele também verificar esta quantidade, ele não o fez. Se nós estamos diante de uma situação em que aquele empregado é contratado exclusivamente para o fim de transportar os containers, não é incumbência dele averiguar se os níveis estão no limite do permitido para efeitos de descarte naquela região aquífera. Aí, considerando este raciocínio, nós vamos concluir o seguinte: ele é um simples subordinado que pratica um comportamento neutro, sendo que o responsável por eventual lesão ao meio ambiente vai ser o administrador. E isso é tão só uma questão de princípio da competência. Simples assim. Claro que essa situação vai poder modificar. Tá? Obviamente pode modificar. E ela vai depender de variantes, porque dentro dessa escala de hierarquização pode haver uma nivelação. Por exemplo, um setor intermediário em que há um grupo de pessoas com expertise suficiente e que tem a incumbência, por sua vez, de averiguar se aquele material de descarte foi alocado no container na quantidade máxima exigida, ou permitida, melhor dizendo, tá? Ou se na quantidade que foi alocada não excedia em níveis de poluição aquilo que seria permitido a ser alocado na região aquífera. Aí, considerando este raciocínio, a gente começa a trazer circunstâncias que podem conduzir a uma variação da escala. E aqui, projeto novamente o slide para que todos possam acompanhar comigo as ideias. Acho que está sendo compartilhado aqui. Quando acontece esse tipo de circunstância, a gente começa a questionar se há uma pessoa numa escala inferior à do superior que detém conhecimento especializado ou não, e quem faz do seu conhecimento especializado tem a incumbência de exercer o controle, a fiscalização, a vigilância, ou até executar e exercer esse controle, vigilância e até mesmo fiscalização. E aí surge a questão relativa à modificação por delegação e especialização. E aí, por um lado, o que acontece é que nós podemos observar o seguinte: dentro da escala de superioridade, os administradores contratam um subordinado em virtude de ele deter conhecimento especializado. Se ele detém este conhecimento especializado de forma plena, no sentido de que ele, e tão só ele, enquanto subordinado, saberá a quantidade de níveis de poluição e entenderá, né, a quantidade de níveis de poluição que um certo material de descarte deterá, e que, por consequência, a quantidade será uma quantidade X específica a ser descartada em uma região aquífera de modo a não ultrapassar aquilo que é permitido, significa que o superior contrata alguém que detém maior conhecimento que ele e, portanto, este subordinado que detém maior conhecimento que ele, né, sobre a questão, assumirá a responsabilização pelo respectivo eventual resultado delituoso perpetrado. Aí a pergunta que surge é, bom, então aqui não vigora o princípio da competência? Não, porque aqui vigora o princípio da desconfiança em um primeiro momento. E nós vamos dizer assim, o princípio da desconfiança vigora quando um superior, nesta escala de superioridade, não tem nenhum conhecimento sobre aquele conhecimento especializado exigido pelo subordinado. Em outras palavras, só o subordinado sabe como fazer e o que fazer e vai fazer. O superior, enquanto administrador, ele
está acobertado pelo princípio da desconfiança, no sentido de que, ao delegar a competência que em princípio era dele para o subordinado, ele não pode desconfiar do respectivo subordinado e, por consequência, não podendo desconfiar, a responsabilidade é integralmente do subordinado e não do administrador. Em outras palavras, ele não é responsabilizado, o superior. Agora a situação vai variando. Suponha-se que o superior, o administrador, detenha os conhecimentos que o subordinado também detém. No entanto, por uma questão de divisão de tarefas e operacionalização da empresa, ele contrata um subordinado para fazer aquilo que ele saberia fazer. Se ele detém esse absoluto conhecimento especializado, basicamente o que ocorre é que, detendo o mesmo conhecimento especializado que o subordinado, ele deve desconfiar do subordinado, de tal maneira que ele detém consigo o chamado dever de vigilância, controle e fiscalização. Quando isto ocorre, o subordinado que executa o ato, ainda que seja responsável, pelo fato de deter a responsabilidade, não elide a responsabilização do respectivo superior. Em outras palavras, tanto o superior quanto o subordinado serão responsáveis quando vigorar o princípio da desconfiança. E isso se dá, no nosso primeiro caso, quando o superior detém o mesmo conhecimento que o subordinado. Pode acontecer, no entanto, de o respectivo subordinado deter conhecimento maior e o superior deter algum conhecimento que lhe permita ao menos entender qual é a atividade do subordinado. Neste caso, há uma divisão na doutrina. Entende-se que, de um lado, se o superior detém esse conhecimento e ele, portanto, deve vigiar a atividade do subordinado, mas não tem capacidade de controle da atividade do subordinado, ele não pode ser responsabilizado pelo ato que o seu subordinado pratica. De outro lado, a gente vai ter uma outra posição no sentido de que não. O fato de ele vigiar e ter capacidade de entendimento, o conhecimento necessário para entender a atividade praticada pelo subordinado, já seria suficiente para determinar uma ordem de interrupção da atividade praticada pelo subordinado, de tal maneira que subsistiria uma possível responsabilização conjunta baseada no princípio da desconfiança, certo? Então, sintetizando agora essas três posições que eu coloquei aqui. Nesta relação de hierarquização entre administradores e subordinados, nós podemos raciocinar do seguinte modo. Temos uma regra geral. Os administradores, como regra, respondem em virtude do princípio da competência porque sempre detêm a posição de garantidor. E, como regra, também os subordinados praticam condutas neutras. Por outro lado, quando surgir alguma situação de delegação de competências por parte do superior ao subordinado e de especialização, temos que distinguir três situações. A primeira, se o subordinado foi contratado pela sua expertise, se ele detém conhecimento superior ao do respectivo administrador, o que faz com que o administrador também detenha algum conhecimento. No entanto, esse administrador pode vigiar a atividade subordinado, mas não controlar em virtude do seu conhecimento. A posição predominante é de que o subordinado responderia por si só pelo eventual resultado delituoso, considerando que, apesar de o superior ter conhecimento, nós teríamos que averiguar se ele tem capacidade efetiva de impedir o resultado. E pelo simples conhecimento, ele não pode ser responsabilizado. A segunda, o que significa aqui, para esclarecer melhor também, que vigora neste caso o princípio da desconfiança, mas é uma variante segundo a qual a desconfiança só fundamenta o dever de vigilância, porém a capacidade de controle é que vai determinar a responsabilização ou não também do superior. O segundo caso, que é o extremo oposto. O subordinado detém a expertise, todo o conhecimento necessário para executar as atividades, e o administrador não tem nenhum.
Bem, ele não tem nem dever de controle, vigilância ou fiscalização. Ele não pode controlar, vigiar ou então fiscalizar aquilo que ele sequer sabe que o outro está executando. Não faz nenhum sentido responsabilizar um superior. Por isso a responsabilidade seria estritamente do subordinado. E a terceira e última hipótese, considerando que aqui neste caso que eu acabei de mencionar é o único em que vigora de maneira plena o princípio da confiança, não sei o que fazer, contratei a pessoa porque ela é que sabe, então confio que saiba. Por isso o princípio da confiança. O último caso também está baseado no princípio da desconfiança. Tenho os mesmos conhecimentos que o respectivo subordinado. Bem, aí nessa hipótese vigora em relação a mim é o dever de vigilância, controle e fiscalização, detendo os mesmos conhecimentos, como eu poderia executar a atividade, contratei alguém só por uma questão de operacionalização, sempre serei responsabilizado por força do princípio da desconfiança. Certo, pessoal? É uma estrutura singela que eu estou tentando colocar por uma questão, obviamente, de tempo, tá? Da maneira mais resumida possível e tentando tornar compreensível para que nós possamos entender que toda a problemática hoje de crimes praticados por meio de empresas, organizações ou instituições está baseada numa estrutura hierarquizada, e essa estrutura hierarquizada é orientada por uma verticalidade das relações e por uma horizontalidade. Nós precisamos de diretrizes que orientem a atuação dos operadores na concretização do direito, sob pena da gente acabar responsabilizando indevidamente pessoas que não deveriam ser responsabilizadas, ou, a contrário senso, de não responsabilizar também quem poderia ser responsabilizado, ou tão só aquele que deveria ser responsabilizado. É como eu costumo dizer, na academia, quando discutimos teorias, nós trabalhamos de forma absolutamente neutra, né? Não trabalhamos como acusador ou como defensor, nós trabalhamos no sentido de que a teoria tem que ser útil para solucionar os casos concretos, seja ela uma teoria que oportuniza a atribuição de responsabilização, ou então obsta esta responsabilização. Essa estrutura que eu acabei de delinear, ela encontra respaldo hoje na doutrina espanhola em autores como Ricardo Robles Planas, principalmente, também Ramon Jagués Vallès, e vai ter a sua origem em um trabalho fantástico do professor Jesus Maria Silva Sánchez, que é o Fundamentos de Derecho Penal de la Empresa. A origem está ali, e tem sido desenvolvida pelo Robles, com amparo na doutrina alemã do Wolfgang Frisch. É uma estrutura que tem um viés funcionalista normativista. Se nós pararmos para refletir um pouco, o funcionalismo normativista ele tem sido muito mais percussiente e proveitoso no sentido pragmático do que o funcionalismo roxiniano. Porque enquanto, por exemplo, pegamos trabalhos que são produzidos por Roxin ou até discípulos ou seguidores, nós normalmente identificamos como casos concretos para a solução, né? Casos como fulano atropelou Beltrano. Né? Ou se não atropelou fulano, deu um tiro no Beltrano, né? Ou então esfaqueou o Cicrano, e assim vai. Em outras palavras, são casos que basicamente são muito mais orientados por um direito penal clássico, né? Sem atentar para esta complexidade do nosso mundo orientado por riscos cada vez mais complexos. E que a situação que vivemos hoje da pandemia só tem colocado cada vez mais, enfatizado muito mais diante dos nossos olhos toda essa problemática de um direito penal que excede até o direito penal econômico. Considerando que as relações, por exemplo, que eu mencionei num contexto médico ao início da minha fala, elas são questões que, desde minha ótica, estão muito mais desde um ponto de vista empresarial propriamente dito do que econômico propriamente dito. Embora não estejam tão distantes, evidentemente. Mas a nossa problemática está muito mais no contexto econômico, ou melhor, perdão, empresarial, organizacional, do que o meramente econômico. Porque não é o econômico por si só que tem desencadeado uma extrema complexidade nos fatos delituosos hoje. Se nós pensarmos na linha da lavagem de dinheiro, o professor Diogo Mentor, que é um expert na matéria, pode até me corrigir se eu estiver enganado, a maior parte dos crimes de lavagem de dinheiro que são praticados e que assumem uma complexidade extrema são praticados na forma empresarial. Ele é um crime econômico por si, mas não é o fator econômico em si que determina essa extrema complexidade, essa forma empresarial que conduz, portanto, a grande complexidade no que diz respeito também à responsabilização. E aí, quando nós jogamos para esse plano empresarial, ou organizacional, como quiserem, essa estrutura me parece vir para dar um norte ou uma luz no fundo do túnel
quanto essa questão da segurança jurídica que a gente necessita para efeitos de, seja de imputação, pensando aqui em acusações formais, como também soluções no sentido de decisões que venham a ser proferidas para o caso concreto. Bom, professor Emetério, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu vou devolver a palavra, ressaltando aqui que eu espero ter sido claro, ou minimamente claro, quanto às ideias que eu pretendia expor e contribuir de alguma maneira, e fico à disposição dos colegas debatedores e também até do público se surgir aí uma manifestação para me xingar. Muitíssimo obrigado. Professor Pablo, muito obrigado. Uma palestra extremamente profícua, densa, certeira, né, em torno dessa temática que, como você bem falou no início, é tão complexa, né, mas ao mesmo tempo é tão relevante, de uma atualidade indiscutível, né? Portanto, nós aprendemos, eu particularmente aprendi bastante com a sua fala, fiz aqui uma série de anotações, quase completei aqui uma folha de anotações, teria, né, uma série de comentários a fazer, de perguntas, inclusive. Também já recebi aqui por parte da organização algumas perguntas dirigidas a você, mas eu não vou utilizar esse tempo aqui para eu fazer intervenções. Eu vou passar de imediato, porque eu também estou curioso para ouvir, para os nossos debatedores, e eventualmente, de um modo residual, se porventura ainda sobrar algum tempo, eu farei alguns comentários e uma pergunta que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante no início da sua fala, em relação à questão da autocolocação em risco da vítima, a questão da competência, né, da vítima que recebeu, né, da enfermeira ou do médico a cloroquina e veio, né, a óbito. Então eu fiquei com uma dúvida, anotei aqui uma pergunta, mas eu gostaria, sem maiores delongas, de passar a palavra para o nosso debatedor, o professor doutor Décio Alonso, que eu já apresentei anteriormente e já fiz a apresentação do seu currículo. Então, professor Décio, fique à vontade para fazer os seus comentários, as suas intervenções. O nosso terceiro painelista ainda não entrou na sala, então nós temos aí um tempinho ainda para os nossos debates. Perfeito. Bom, só posso primeiro parabenizar o professor Pablo, né? É sempre um bálsamo poder dialogar com o professor Pablo, seja em ambiente acadêmico, seja em ambiente de lobby de hotel, né? Então, é sempre um privilégio poder aprender com ele. E o registro que eu faço aqui, por conta do nosso cotidiano, né? Aí é o cotidiano acadêmico forense. Outro dia, eu gosto de ficar fazendo aquelas brincadeiras lá no Instagram, né? E outro dia eu fiz alguma provocação, alguém fez um duelo entre o Roxin e o Jacobs, né? E aí eu entrei na brincadeira, coloquei lá o que eu recebi de mensagem no direct, né, perguntando como é que eu posso apoiar qualquer coisa do Jacobs, revela proporcionalmente o desconhecimento da doutrina do autor no Brasil, né? Porque em algum momento se cantou lá que ele defende o direito penal do inimigo, isso é coisa do capeta, né? E isso tomou corpo, né? Virou uma bola de neve. E poder ouvir o professor Pablo colocando os argumentos de maneira correta, né? Dialogando em altíssimo nível com o autor, expondo como devem ser alocados esses conhecimentos, né? Fazendo distinção, e ele né, tem um livro importantíssimo sobre o domínio do fato, publicado pela Saraiva, né, professor Pablo, se salvo engano, que é um must-read, né? Você tem que ter acesso a esse material e fazer a distinção disso porque seria o que deve ser a imputação objetiva é um espetáculo, né? No evento de segunda-feira que o professor Diogo fez menção, a professora Luísa mencionava lá a surpresa dela com aquele afã de se incrementar os finalistas e como isso está em franca decadência, né? E a questão do trato da imputação objetiva, e olha que eu falo de um local de discurso muito confortável, porque eu sou processualista, não sou penalista, né? Então, mas me coloca um assombro muito grande, porque hoje mesmo estava fazendo uma audiência, uma guarnição policial, ingressou, aquela situação de flagrante de crime permanente, ingressa na casa do sujeito, dá a droga, entrega a droga, etc. O cara falou que não tinha nada a ver com nada, começaram a fazer diversas agressões, né? Se fosse o filme lá da Tropa de Elite, bota no saco, né? Então bateram no cara, asfixiaram, etc, etc, etc.
e o cara veio a óbito na sequência. Submetido à perícia médico-legal, né, o perito conseguiu constatar que a morte foi por causa natural. Né? E aí hoje a audiência foi toda, né, com um assistente técnico, ela foi toda baseada na análise, perguntas para peritos em relação, né, aos aspectos médico-forenses. E a curiosidade que eu tenho, eu estava até comentando com o meu assessor aqui em paralelo, enquanto o professor Pablo expunha, né, a curiosidade que eu tenho é que, vamos lá, descarta todo o antecedente do sujeito, né, que a tese defensiva é uma predisposição, uma comorbidade, uma predisposição, o cara a ter um evento de colapso corporal. Falei, descarta, vamos isolar isso aqui, mas qual foi o risco gerado? Né? Esse risco foi um risco permitido, né? A ação policial, ao produzir agressão, a entrar de maneira forçada na casa, etc., é algo que deve ser tolerado, permitido, etc., e esperado como razoável, ou colocou a vítima numa situação, né, de anomalia de condição ali? Enfim, vamos ver o que o juiz vai dizer daqui a pouco, e foi o comentário que eu fiz com o assessor, né? Aplicar essa teoria para a gente é ainda factível, né? Difícil são os tribunais deglutirem como funciona isso efetivamente. Né? Aproveitando, o questionamento que eu vou deixar para o professor Pablo, né? Aproveitando a questão da distinção então entre imputação objetiva, domínio do fato, etc., para saber do entendimento dele em relação àquelas técnica da imputação top-down, né, realizada em aspecto empresarial, né, nesse âmbito. O que o palestrante acha e qual é a utilidade nossa prática mesmo no cotidiano forense da utilização dessa técnica que é pouco versada aqui para a gente, né? Muito obrigado, professor Décio. É sempre uma alegria conversar com um amigo, seja virtualmente aqui, como também nos lobbies. Bem, essa questão da imputação top-down, ela vai exatamente na linha, né, do que eu coloquei aqui, né, nessa estrutura, vamos dizer assim, que tem sido delineada pela doutrina espanhola. Né. Tem até, na realidade, um referencial especificamente quanto a essa questão da imputação top-down, que é uma autora espanhola, a Raquel Montaner Fernández, num trabalho muito interessante que é o Gestión Empresarial e Atribuição de Responsabilidade Penal. Muito interessante que ela discute essa questão. Vai nessa linha. O único problema é que a gente tem que observar que uma imputação top-down não pode ser trabalhada num sentido genérico como aquela primeira regra que eu coloquei, que é uma regra que tem que comportar as exceções, que são variantes, que surgem conforme os contextos, né, normativos de cada papel que é desempenhado no âmbito empresarial. Né. Então, me parece ser, de certo modo, né, uma primeira proposta interessante de ser observada, né? No entanto, ela não pode ser colocada como a regra geral, no sentido de que todo gestor, né, será, por si, um responsável, vamos dizer assim, partindo da premissa do, justamente, top-down, quem está na cadeia, né, de hierarquização está no topo, portanto é responsabilizado. Isto beira ou tangencia aquela posição jurisprudencial que eu ressaltei que nós tivemos aqui no Brasil, lastimável, né, de muitos anos atrás, no sentido de que em contextos empresariais basta figurar num contrato social que o sujeito é um responsável, que por consequência viola, né, o princípio versare in re illicita. Né? É necessário que haja um comportamento efetivamente evidenciado para que se possa imputar um eventual resultado a alguém. Então, por isso que é exigível essa variação conforme, né, esse nível de, e aí eu colocaria, de delegação e especialização, considerando as variantes que a gente tem, sobretudo naquelas três últimas situações que eu mencionei. Mas a pergunta do colega é excelente, porque realmente é uma porta que se abre já, pelo menos, uma luzinha lá no fim do túnel, para que a gente possa ir um pouco mais adiante e tentar avançar, né, na nossa doutrina, no sentido de encontrar parâmetros, né, para efeitos de aplicação do nosso direito penal de maneira mais adequada. Só fazendo um gancho ainda, professor Décio,
Eu, na realidade, sou misto, né? Eu trabalho na Federal do Rio Grande do Sul aqui, tanto o processo penal quanto o direito penal. Minha linha de publicações vai muito mais no âmbito do direito penal, mas tem uma tese que eu estou trabalhando agora, que é da transposição dos critérios de imputação para a fundamentação de institutos processuais penais. Isso é uma questão muito interessante, que a gente tem que abrir os olhos, que lá fora já viram há muito tempo, a gente pensar em questão de imputação no âmbito, por exemplo, da decretação de prisão preventiva. Tá? São parâmetros, né? Dou um singelo exemplo aqui, quando a gente fala em materialidade. Tá? Gente, o nosso CPP é mais arcaico do que a pedra lascada ao falar na materialidade, porque o que está exigindo é um laudo de um perito, por exemplo, tá? Que é um evento naturalístico para te poder prender uma pessoa. Tu não está exigindo lá no CPP um indício jurídico de fato delituoso. E a gente obrigatoriamente tinha que trabalhar com critérios de imputação para ter um mínimo de aferição, de probabilidade de imputação por delito e não critério de materialidade. É um equívoco crasso no nosso CPP. A gente tem que ficar aberto aí a novas ideias que estão surgindo. Nosso CPP tem que mudar muito. Eu acho que muito mais do que se cogita, na verdade. Já foi além, né? Não vamos negar. Eu acho que muito vai ser dito na sequência, né? Pelo professor, professor Emerson, né? Na sequência que vem, né? Mas tem mais o CPP, sendo muito franco com os amigos, ele está muito processualista. E a gente aplicar só o processo sem o direito penal, e como dizia o Sebastian Soller, né? O direito penal sem o processo penal é absolutamente abstrato. Agora, o processo penal sem o direito penal é completamente cego. Os dois têm que andar de maneira imbricada. Hassam iria chamar isso, né, de relação entre teoria e praxis, né, que é essencial. Mas só uma incursão extra aqui, né, professor? Muito obrigado aí pela pergunta, espero ter sido claro. Excelente, professor Décio, excelente, professor Pablo. Eu faço coro às palavras do professor Décio, só registrando para os nossos ouvintes que o nosso terceiro palestrante já se encontra aqui conosco, professor Emerson Castelo Branco, mas fazendo coro às palavras do professor Décio, de fato, né, e nós percebemos muito claramente na palestra do professor Pablo que ele traz as premissas, né, do Gunther Jacobs, né, o critério de imputação objetiva, que ele fala do funcionalismo normativo e faz algumas críticas, inclusive, ao funcionalismo do Klaus Roxen, e eu já estava no meu minicurso, professor Pablo, falando sobre imputação objetiva, vítima dogmática, falando um pouco do direito do funcionalismo sistêmico e dos seus critérios de imputação objetiva, que você declinou muito bem, e falando também da questão do direito penal do inimigo, quando um dos alunos perguntava o seguinte: professor, é correto dizer que o Gunther Jacobs foi um teórico nazista do direito penal? Vejam até que ponto, né, se chega, professor Emerson Castelo Branco, como o professor Décio muito bem falou, por completo desconhecimento das premissas, né, do funcionalismo sistêmico e também das premissas. Quando eu respondi categoricamente que não, eu disse muito pelo contrário. O professor Gunther Jacobs, ele tem obras muito importantes, né? O seu tratado de direito penal muito me ajudou na minha tese, e o professor Pablo, ele traz elementos muito importantes, né? Competência e conhecimento, né? E esses são critérios, eu até anotei aqui, que tem situações, como as situações que o professor Pablo trouxe aqui, que só serão resolvidas pela imputação objetiva normativa, né? Por critérios de funcionalismo normativo e através da teoria do Gunther Jacobs. Estamos diante, portanto, de uma situação clara em que, se não for o professor Gunther Jacobs e a imputação objetiva dele, nós não vamos resolver esses problemas. Então, está provado claramente, né, que a teoria do professor Gunther Jacobs ela é muito importante, né, e ela tem uma aplicabilidade real. O professor Gunther Jacobs, o professor Pablo conhece ele, certamente, né, pessoalmente, inclusive, é um democrata, né? Nós não podemos dizer que o professor Gunther Jacobs, por conta dessa história mal contada, vamos dizer assim, do direito penal do inimigo, ele não seja um democrata de nomeada, digamos assim, e de grande relevância para o direito penal. Mas eu gostaria de passar agora de imediato para o professor Diogo Mentor, e aí, em seguida, professor, eu já passo a palavra para o professor Pablo fazer as suas considerações finais, e essas considerações finais elas podem ir na linha tanto do que eu acabo de falar, quanto também na linha do que o professor Diogo Mentor vai falar para a gente. E eu apenas registro que temos aqui, professor Pablo,
3 ou 4 perguntas do auditório, mas infelizmente por conta do tempo, né, eu vou passar no seu WhatsApp particular, né, e eventualmente você poderia, se for possível, me responder e eu encaminhar, inclusive perguntas de alunos da Unirio, né, de outras instituições que não sejam cearenses, mas o professor Emerson já está aqui na sala, então para que nós não venhamos a nos alongar tanto, né, no nosso painel, eu passaria a palavra para o Diogo Mentor e logo em seguida o professor Pablo já fica à vontade para fazer as considerações que entender pertinentes. Já ia esquecendo aqui de acionar o áudio. Obrigado, professor Metério. Bom, eu vou até ser bem breve aqui, encurtar aqui a minha fala para poder não atrapalhar aqui até a fluidez das palestras, o professor Emerson que já está aqui aguardando. Quero só parabenizar o professor Pablo, como não poderia deixar de fazê-lo, dizer que é sempre um privilégio poder ouvi-lo e aprender contigo. Eu ratifico as críticas que tanto o professor Décio quanto o professor Emetério fizeram agora, e até me incluo nessa crítica, né? Eu, até bem pouco tempo atrás, eu considero que até antes da Escola Alemã de Ciências Criminais, eu era né, torcia um pouco o nariz quando ouvia, né, do professor Guinter Jacobs, exatamente por conta dessa pecha, né, que no Brasil ele adquiriu em razão da sua teoria do direito penal do inimigo, que é muito mal trabalhada por aqui, mas que, né, em razão dessa oportunidade que tivemos de fazer o curso lá na Alemanha e estudar um pouco do direito alemão, e principalmente, eu falo isso com tranquilidade, eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes para o professor Pablo, eu fui para a Alemanha com um intuito específico de estudar determinado assunto que é o objeto da minha predileção, que é a lavagem de dinheiro, e eu tinha uma questão, enfim, um livro que eu sempre gostei muito, um dos primeiros que eu comecei a estudar quando resolvi aprofundar o tema, que é um livro traduzido pelo professor Pablo, mas de um outro autor alemão, que é o professor Kai Ambos, e em razão dessa proximidade que criamos, acabamos conversando muito e ouvindo muito o professor Pablo, né, além das aulas, né, propriamente do curso, e foi a partir dali que a gente começou a entender um pouco melhor a obra do professor Guinter Jacobs, inclusive a base filosófica da sua teoria, né, a base hegeliana que ele traz, e aí sim começar a entender um pouco melhor e absorver um pouco melhor as ideias dele, ao ponto de conseguirmos entender o que seriam o que se chama de direito penal do inimigo. A gente, na segunda-feira, o professor Décio mencionou, a gente participou de um outro evento, nós três, eu, o professor Décio, o professor Pablo e outros professores também, onde foi dito, eu agora não lembro bem se foi o professor Pablo ou se foi a professora Luísa que mencionou isso, mas que o próprio delito de lavagem de dinheiro, como o professor Pablo até mencionou na sua fala, né, a complexidade empresarial das estruturas que são criadas para viabilizar essa prática, esse próprio delito acaba sendo um exemplo de direito penal do inimigo, né? Coisa que as pessoas não se dão conta de um modo geral. E a provocação que eu iria fazer, mas até para não tomar muito tempo, eu vou só, enfim, fazer um pequeno comentário em relação à fala do professor Pablo, justamente nesse ponto dessa absorção, né, dessas ideias que são trabalhadas de forma muito mais aprofundada no direito alienígena, né? O professor Pablo mencionou da doutrina espanhola, no que diz respeito à questão dos critérios de imputação. Eu tenho, por conta da lavagem de dinheiro, né, que é o meu objeto de estudo principal, eu tenho estudado bastante as teorias do dolo, e até no mesmo sentido que o professor Pablo falou, da importância dessa conjugação do direito penal com o processo penal, eu tenho me dedicado um pouco à questão do estudo da prova do dolo, né, que talvez seja um ponto de confluência entre as duas áreas do direito, né, o direito penal material e o processual.
e é uma doutrina, é um tema cuja doutrina espanhola também está muito avançada. O professor Pablo citou o professor Ramon Raguez e Valles, temos diversos outros, né? Tomás Salvador Vives Anton, que talvez seja um dos grandes expoentes, ao lado também de outras teorias e outros professores também relevantíssimos, o próprio professor Hassemer, que enfim, um norte para todos nós, lá com a sua teoria dos indicadores externos, também traz diversas reflexões importantes. Mas em relação à questão dos critérios de imputação, também me parece que estamos muito atrasados, né, nesse ponto. A previsão legal que temos no nosso ordenamento, que está lá no artigo 13 do Código Penal, é bastante simplória, né, e abre a possibilidade de diversos debates, né? Então, até numa visão, digamos assim, de lege ferenda, me parece que a previsão lá do artigo 13 de que, né, enfim, o resultado, né, criminoso só poderia ser imputado a quem lhe deu causa, assim, me parece que isso é até um tanto quanto óbvio, né? E, por outro lado, isso permite uma infinidade de interpretações, dentre as quais esses critérios modernos de imputação que são trazidos pela doutrina estrangeira. Então, a provocação que eu faria seria no sentido de como compatibilizar toda essa estrutura de imputação nos crimes empresariais e nas estruturas empresariais com o nosso ordenamento diante desse vácuo legislativo, né, vamos dizer assim. Muito obrigado, professor Diogo. Foi uma colocação muito percussiente e eu diria até bem sugestiva, né? Daria um amplo debate. Eu acho que a resposta que eu vou dar vai ser bem objetiva, só que eu diria que daria um amplo debate porque talvez ela vá num sentido oposto àquilo que a nossa doutrina, de modo geral, coloca, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala no artigo 13 do Código Penal, eu lembro do Francisco de Assis Toledo. O Francisco de Assis Toledo, ele costumava dizer que o legislador não utiliza palavras vãs. E aí, quando a gente está acostumado a trabalhar com a doutrina alemã, a gente percebe que um alemão consegue pegar uma palavra e de uma palavra construir toda uma teoria. E aí é que vem o detalhe. Eu não entendo como na nossa doutrina, de um modo geral, não se percebeu há mais tempo, considerando que a nossa parte geral ela foi alterada em 84. Então, são mais de 35 anos aí. Tá? E o legislador, no 13, acabou dizendo que o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ele deixou claro para a gente o seguinte, tá? Prove a causalidade segundo a teoria da conditio sine qua non, e isso é uma questão imprescindível que mesmo os modelos funcionalista, normativista, como também teleológico racional do Roxin vão dizer, tu precisa provar causalidade, mas isso é uma questão que deixa para o perito, né? Prova de causalidade. Não somos nós, juristas, que investigamos a causalidade, as provas estão ali, o corpo existe, pronto, pericia, né? O documento falsificado está ali, pronto, pericia, né? Mas, de outro lado, o que ocorre é que ele disse, agora, isto que foi periciado, comprovado, foi causado, tu imputa a alguém. Então, ele basicamente disse para a doutrina, agora construa a teoria da imputação para dizer quando que tu vai imputar ou não este resultado que está causal naturalisticamente comprovado. Veja que interessante. Então, eu vejo no 13 a consolidação de uma teoria da imputação. E o nosso legislador foi vidente. Aqui, de novo, voltando ao Francisco de Assis Toledo, que ele costumava dizer isso, nosso legislador é vidente. E ele foi nessa ocasião. Ele foi porque ele utilizou a ideia de imputação, dizendo que aquilo que naturalisticamente estiver comprovado, tu imputa ou não imputa. Mas para isso nós precisamos de teoria da imputação. E como a nossa parte geral de 84, e de acordo com um entendimento predominante, sobretudo em virtude da exposição de motivos do nosso código, da nossa parte geral do Código 84, nós adotamos um viés finalista, parece-me aqui possível, ou plenamente possível, adequar uma teoria da imputação independentemente do viés. Nós poderíamos utilizar a imputação objetiva desenvolvida por Roxin, a teoria da imputação objetiva desenvolvida por Jacobs, mas vejam bem, ou trabalhamos com a imputação objetiva de um resultado, no sentido de Roxin, ou imputação objetiva da conduta, no sentido de Jacobs.
Então, desde a minha ótica, pelo menos, né, professor Diogo, entendo eu que o código já traz a porta aberta para a construção de uma teoria da imputação. É uma questão da opção da doutrina. É como nós pensarmos lá no concurso de pessoas. O 29 criou um sistema unitário, consolidou, né, um sistema unitário funcional, para mim, de autor. O sistema unitário funcional, desde meu ponto de vista, ele admite que se utilize tanto um conceito extensivo quanto restritivo de autor. Não vejo nenhum problema nisso. Só que como o legislador não especificou qual nós adotamos, incumbiu a jurisprudência ou a doutrina consolidar a posição que se deve seguir. Aqui entendo eu que na jurisprudência também. E se fizermos, estou tentando resumir bastante as ideias para não atrapalhar mais o professor Emerson aqui que está aguardando, né? Se fizermos um exame mais cuidadoso da jurisprudência brasileira, nós vamos perceber que a teoria da imputação objetiva normativista já está no Brasil há muito tempo. A teoria jacobsiana já está no nosso país há muito tempo. Ao passo que, de um lado, em matéria de concurso de pessoas, o Supremo só veio a consolidar a ideia de uma teoria do domínio do fato, entendo eu equivocadamente, já que foi o Roxin, não o Pablo. Agradeço ao professor Décio por ressaltar lá sobre o livro, né, a teoria do domínio do fato. Mas foi Roxin que disse que a teoria dele do domínio do fato não é adequada para um modelo unitário e muito menos um conceito extensivo. Se nós adotamos um modelo unitário, não tem porquê, não tem nem como adotar a teoria de Roxin. Mas tudo bem, isso é a posição lá do autor que o Pablo só ressalta aqui. Agora, quanto à imputação objetiva, não tem problema nenhum adotar uma ou outra. Mas a nossa jurisprudência se inclinou muito mais pelo emprego de critérios como o princípio da confiança, até proibição de regresso a gente já encontra na nossa jurisprudência, como critérios de imputação. Tem casos fantásticos em que, por exemplo, alguém que foi condenado pelo Tribunal do Júri, no caso de Minas Gerais, foi condenado pelo Tribunal do Júri em primeira instância, em segundo grau, o tribunal simplesmente cassou a decisão do conselho de sentença em virtude de que a vítima tinha se autocolocado em uma situação de perigo. E, portanto, a conduta não poderia ter sido imputada ao motorista que a atropelou. Uma coisa fantástica. Assim, né? Simplesmente absolveu em segunda instância, porque estava comprovado, né, que o sujeito, na realidade, praticou o comportamento, causal naturalisticamente. No entanto, estava dentro do risco permitido e a vítima que se autocolocou em perigo, né, porque passou na frente do seu veículo, mas subitamente, abruptamente, quando deveria ter aguardado passar. Veja que interessante, né? E lá consolida ali uma posição jacobsiana. Não trabalha com risco proibido. Trabalha com comportamento dentro dos limites do risco permitido. Jacobs. E de outro lado, âmbito de competência da vítima, é o fundamento da decisão. Uma coisa fantástica. Né? Então, essa é a ideia. Então, eu espero ter respondido, professor Diogo. Só um detalhe que eu não vou, daí eu prometo fechar em 10 segundos, quanto ao que o professor Emetério falou, né, da ideia de direito penal do risco, eu assino embaixo com certeza. Né? Eu fui cooptado, professor Emetério, pelo professor Jacobs. Né? São alguns anos jantando com o professor Jacobs e vendo ele falar sobre as relações dele com Hans Welzer que fizeram com que eu ficasse absolutamente deslumbrado com Günther Jacobs e assimilei toda a estrutura democrática do direito penal por ele desenvolvido. Basta a gente pensar um pequeno aspecto, só para instigar o nosso público. Né? Só um autor, um único autor, ressaltou na história do nosso direito penal, depois de hegelianos como Köhler, lá 150 anos atrás, né, ressaltou que o sujeito que é objeto de imputação em direito penal, antes de tudo é pessoa. Ser pessoa, acima de toda e qualquer coisa. E trate o outro como pessoa. Como tal, tu tem que observar que ele é detentor de direitos. Além de deveres, obviamente, porque todo direito supõe dever e vice-versa. Então, esse é um postulado fundamental para a gente entender tudo. Se a gente pega autores como Roxin, ele trabalha com uma estrutura naturalística, o indivíduo e as suas circunstâncias, o seu entorno, e não a ordem jurídica que paira sobre o indivíduo visando imputar-lhe algo ou não. E nem vou falar sobre o direito penal do inimigo, porque essa aí renderia muito tempo, porque eu tenho uma paixão por esse tema, mas só digo, como o professor Diogo destacou, fui eu que fiz a maldade, professor Diogo, naquela palestra da segunda, de dizer para a professora Luísa que a lei de lavagem de dinheiro é um típico caso de direito penal do inimigo. Desde a minha ótica, tangencia a ilegitimidade. O Jacobs, a função de direito penal do inimigo é demonstrar descritivamente
o que seria um direito penal do inimigo legítimo, segundo o que uma Constituição permite, né, do ilegítimo que nós devemos rechaçar. E a nossa lei de lavagem tangencia um ilegítimo, né? Mas isso a gente pode discutir em um próximo momento. Espero ter contribuído de algum modo e devolvo novamente ao professor Emetério a palavra, agradecendo mais uma vez. Excelente, professor Pablo. Já fica aqui o convite lançado para em outro momento você vir conversar aqui com a gente sobre o direito penal do inimigo. Se nós estivéssemos presencialmente, com certeza seria uma salva de palmas do auditório, de palmas, todos em pé, aplaudindo, né, essa bela palestra, né, do professor Pablo, né, que com certeza engrandeceu sobremaneira o nosso evento. Então, professor Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser continuar aqui na sala com a gente, será uma honra.